No jantar de família, meu filho disse: "Se não fosse pela sua pensão, você nem estaria aqui com a gente." Respirei fundo, me levantei, encarei ele nos olhos e tomei uma decisão. 2 dias depois, 48 ligações perdidas e ele chorando de arrependimento. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. Se não fosse pela herança, você seria apenas uma sombra incômoda em nossas vidas. Essas palavras ecoaram na minha mente como um trovão distante, rompendo o véu de ilusões que eu tecera ao longo de décadas. Aos 68 anos, após uma vida dedicada à advocacia ambiental no Ministério Público Federal, eu, Efigênia Marinho, me via reduzida a uma mera provedora de bens materiais pelo meu próprio genro. Não era apenas dor, era uma revelação crua que me forçou a revisitar cada escolha, cada sacrifício que fizera pela família. Meu marido, Hermenegildo, sempre alertava: Efigênia, sua generosidade é uma espada de 2 gumes. Corta o mal, mas pode ferir você mesma. Ele partira há 5 anos, vítima de um câncer implacável, deixando-me sozinha para navegar as águas turvas das relações familiares. Mas naquela tarde chuvosa em Recife, no escritório abafado do cartório onde eu assinava mais uma doação de terras para o projeto de ecoturismo da minha filha, algo se quebrou irremediavelmente. Tudo começou de forma sutil, anos antes, quando eu ainda era promotora-chefe na Vara Ambiental de Pernambuco. Minha carreira não foi um passeio. Entrei no serviço público em 1982, numa época em que mulheres no direito eram vistas como intrusas em um clube masculino. Lembro-me do meu primeiro caso grande. Uma ação contra uma madeireira ilegal, na Mata Atlântica, perto de Caruaru. Vestia um terninho bege simples, comprado em prestações, e enfrentava juízes céticos que questionavam minha autoridade. Senhorita Marinho, isso é conversa de ecologista romântica, diziam. Mas eu persistia, compilando evidências, interrogando testemunhas ribeirinhas, dormindo pouco para analisar relatórios de impacto ambiental. Foi nessa luta que conheci Hermenegildo, um biólogo consultor que testemunhava nos processos. Ele era o oposto de mim. Calmo, meticuloso, com um humor seco que desarmava as tensões das audiências. Efigênia, você luta como uma onça pintada defendendo sua cria, brincava ele após uma vitória. Casamo-nos em 1985, numa cerimônia modesta na praia de Boa Viagem, com o mar como testemunha. Nossa filha, Zulmira, nasceu 2 anos depois, uma menininha de olhos castanhos profundos como os manguezais que eu tanto protegia. Zulmira cresceu entre pilhas de processos e mapas ecológicos. Eu e Hermenegildo trabalhávamos incansavelmente. Ele em expedições pela Caatinga, eu em batalhas judiciais contra desmatadores em Petrolina ou poluidores no Recife Antigo. Economizávamos cada centavo para dar a ela o melhor. Colégio particular no bairro do Espinheiro, aulas de piano, viagens educativas para reservas naturais como Fernando de Noronha. Queremos que ela voe alto, sem as amarras que tivemos, dizíamos. Mas Zulmira sempre foi rebelde, questionando nossas regras ecológicas chatas. Aos 18, abandonou a faculdade de biologia para se casar com Teófilo, um empreendedor carismático que prometia revolucionar o turismo sustentável no Nordeste. Eu apoiei, ingenuamente. Doei um terreno herdado da família em Olinda para que iniciassem um eco-resort. É um investimento no futuro dela. Convenci Hermenegildo, que relutava. O resort, batizado de Verde Horizonte, floresceu inicialmente, mas logo vieram os pedidos. Mais capital para expansão, garantias para empréstimos, ajuda com licenças ambientais, que eu agilizava discretamente, via contatos no IBAMA. Hermenegildo faleceu quando Zulmira tinha 35 anos. O luto me consumiu. Retirei-me das grandes causas, passando-as a atuar em consultorias ambientais remotas. Zulmira e Teófilo se aproximaram mais,
convidando-me para morar na ala anexa do resort, agora ampliado com meu dinheiro. Mãe, você não pode ficar sozinha naquela casa velha no Recife, insistiam. Aceitei, achando que era o começo de uma família unida. Meus netos, Quintino e Ondina, de 16 e 14 anos, tornaram-se minha alegria. Quintino, apaixonado por surf nas praias de Porto de Galinhas, e Ondina, com sua curiosidade por botânica, herdada do avô. Eu financiava tudo: escolas internacionais, equipamentos esportivos, até um barco para excursões ecológicas. Mas, aos poucos, rachaduras surgiram. Teófilo evitava meus olhares quando discutíamos finanças. Zulmira sorria forçado ao mencionar aquela herança antiga. Uma noite, durante um jantar no resort com turistas alemães, ouvi Teófilo cochichar para Zulmira. Se não fosse pela herança da velha, estaríamos afogados em dívidas. Meu coração gelou, mas engoli o orgulho, atribuindo ao estresse. Os sinais se acumularam como nuvens de tempestade. Encontrei documentos no escritório do resort. Contratos de venda de partes do terreno que eu doara, assinados com uma caligrafia que imitava a minha, mas com erros grosseiros na datação. Confrontada, Zulmira negou. Mãe, deve ser erro do cartório. Mas a semente da dúvida brotou. Meu amigo de longa data, doutor, Quirino, advogado ambientalista em João Pessoa, me alertou. Efigênia, revise suas contas. Algo cheira mal. Contratei um auditor particular, descobrindo desvios. Fundos destinados à preservação de manguezais redirecionados para luxos pessoais, como uma viagem de Teófilo para Miami disfarçada de conferência ecológica. Pior, gravações que Quintino, horrorizado, fez secretamente no celular, capturando conversas noturnas. Quando a velha bater as botas, vendemos o resort inteiro e migramos para o sul, dizia Teófilo. Zulmira ria. Ela ainda acha que somos gratos por aquelas terras secas? Meu neto me entregou o arquivo, olhos cheios de culpa. Vó, eles não merecem você. Decidi agir, não com fúria, mas com a precisão de quem lidou com criminosos ambientais por décadas. Contatei Ismênia, minha confidente desde os tempos de faculdade em Salvador, uma psicanalista que sempre via além das máscaras. Efigênia, é hora de proteger seu legado, aconselhou ela em uma ligação criptografada. Juntas montamos um plano. Congelar ativos, revogar procurações, preparar ações judiciais por fraude e estelionato. Mantive a fachada. Continuei financiando pequenas despesas, participando de jantares familiares no resort, onde o aroma de moqueca e o som das ondas disfarçavam a tensão crescente. Internamente, transferia bens para trusts, em nome dos netos, garantindo que Quintino e Ondina tivessem acesso à educação e moradia independente. Dr. Quirino obteve liminares sigilosas, bloqueando vendas pendentes. A gota d'água veio durante uma festa de aniversário de Zulmira no resort, com fogos de artifício iluminando o céu estrelado de Pernambuco. Eu chegara cedo, vestindo um vestido verde esmeralda que Hermenegildo adorava, carregando um colar de sementes amazônicas como presente. A mesa estava posta com pratos típicos: vatapá, acarajé, tudo pago por mim. Teófilo, bebendo cachaça demais, explodiu quando perguntei sobre os relatórios ambientais do novo anexo. Você sempre metendo o bedelho nos nossos negócios. Se não fosse pela herança, você seria apenas uma sombra incômoda aqui. O silêncio caiu como uma maré baixa. Zulmira sorriu disfarçadamente. Ondina derrubou o copo, chocada. Quintino empalideceu. Eu me levantei tocando o colar. Vocês nunca souberam o valor real de uma herança. Saí caminhando pela praia, o som das ondas abafando os murmúrios atrás de mim. Naquela noite, ativei o plano. Liguei para doutor. Quirino, execute agora. Equipes judiciais bloquearam contas. Seguranças trocaram fechaduras no resort durante a madrugada, enquanto Zulmira e Teófilo dormiam embriagados. Pela manhã, o caos. Teófilo batendo no portão, Zulmira gritando ao telefone. Eu os confrontei na entrada, com Ismênia e Dr. Quirino ao lado.
Isso é consequência de roubar o que não é seu. Revelamos as provas. Falsificações, desvios de 4 milhões de reais, gravações. Teófilo tentou negar, mas desabou ao ver a polícia ambiental chegando para investigar violações no resort. Zulmira chorou falsamente. Mãe, como pôde? Respondi. Como vocês puderam profanar o legado de Hermenegildo? Os dias seguintes foram um vendaval. Zulmira fugiu para Salvador, buscando refúgio com amantes antigos. Teófilo enfrentou prisões provisórias, colaborando para reduzir penas. Os netos ficaram comigo em uma casa alugada em Boa Viagem, onde reconstruímos laços sem mentiras. Fundei o Instituto Marinho de Proteção ao Idoso Vulnerável, focado em abusos financeiros e ambientais contra idosos, palestrando em fóruns no Recife e Brasília. Hoje, aos 68, vejo o sol nascer sobre o Atlântico não como fim, mas como renascimento. A herança verdadeira é a coragem de defender o que se construiu. E ninguém, nem família, tem direito de pisoteá-la. Mas vamos voltar um pouco para entender como cheguei a esse ponto de virada. Minha infância em uma fazenda modesta em Garanhuns, no agreste pernambucano, moldou minha resiliência. Filha de agricultores que lutavam contra secas e latifundiários, aprendi cedo o valor da terra e da justiça. Aos 15, mudei-me para o Recife para estudar, morando em uma pensão apertada, trabalhando como datilógrafa para pagar a faculdade de Direito na UFPE. As aulas noturnas, os debates acalorados sobre a ditadura militar que ainda ecoava, forjaram minha paixão pelo ambientalismo. A terra não é commodity, é vida, defendia eu em seminários, inspirada por ativistas como Chico Mendes, cujo assassinato em 1888 me impulsionou a entrar no MPF. Hermenegildo entrou na minha vida como um furacão calmo. Encontramo-nos em uma audiência sobre poluição no rio Capibaribe. Ele testemunhava sobre danos aos peixes, eu interrogava executivos de fábricas. Seu relatório detalhado, com fotos subaquáticas que ele mesmo tirara, selou a vitória. Você mergulha de verdade? Swinguei após o julgamento. Só se for com alguém corajoso como você, respondeu com um sorriso. Nossa parceria profissional evoluiu para amor. Casamos sob um coqueiro, com Zulmira concebida logo após. A maternidade não me freou. Hermenegildo dividia tarefas cozinhando feijoadas enquanto eu preparava ações contra garimpos ilegais no sertão. Zulmira, desde pequena, mostrava traços de impaciência. Por que você gasta tempo salvando árvores em vez de ganhar dinheiro como as mães das minhas amigas? Zrenia questionava aos 10 anos. Nós a mimávamos com viagens. Uma expedição à Chapada Diamantina, onde ela reclamou do calor, ou a Noronha, onde se interessou mais por selfies do que por tartarugas. Teófilo apareceu quando ela tinha 20, um vendedor de pacotes turísticos com sonhos grandes. Vou transformar Pernambuco em hub ecológico, prometia. Eu financiava, vendo potencial. O casamento deles em uma praia privada, em Tamandaré, foi extravagante, com fogos e orquestra. Tudo no meu cartão. O resort cresceu, mas com ele veio a ganância. Descobri desvios quando uma auditoria ambiental que eu mesma requisitei por hábito revelou construções irregulares em áreas de preservação. Teófilo justificava. É para atrair mais turistas, gerar empregos. Mas as contas não batiam. Lucros evaporavam em carros de luxo, joias para Zulmira, festas em Fernando de Noronha. Quintino, meu neto sensível, começou a gravar conversas após ouvir brigas. A velha não vai durar para sempre. Vamos vender as terras e investir em Miami. Ondina, mais jovem, chorava ao me contar sussurros sobre herança antecipada. Com Ismênia, planejei em segredo durante visitas a Salvador. Use sua expertise legal contra eles. Ela dizia. Dr. Quirino compilou dossiês. 15 falsificações, desvios de verbas públicas destinadas a projetos verdes. Congelei contas via liminar noturna, transferi o resort para um trust ambiental em nome dos netos. A confrontação na festa foi o clímax. Teófilo gritando, Zulmira implorando. Saí sob a chuva, sentindo o mar me chamar para renascer. No dia seguinte, o resort amanheceu lacrado.
Policiais ambientais, alertados por mim, investigavam violações, desmatamento oculto para piscinas, poluição de riachos. Teófilo foi detido temporariamente. Zulmira fugiu para um hotel em Boa Viagem, ligando incessantemente. Mãe, isso é loucura! Ignorei, focando nos netos. Quintino e Ondina vieram morar comigo. Ensinei-os sobre herança verdadeira, integridade, não dinheiro. Fundar o instituto foi catártico. Em palestras no Recife, conto minha história. Abuso familiar é como desmatamento lento, devasta aos poucos. Hoje vejo Zulmira ocasionalmente, em audiências. Teófilo cumpre pena comunitária em projetos ambientais. Eu mergulho novamente, literal e metaforicamente, nas águas claras de minha nova vida. A transição não foi fácil. Nos primeiros dias após o confronto, hospedei-me em um apart-hotel discreto no Pina, com vista para o rio Capibaribe que tanto defendi. O telefone antigo tocava sem parar. 35 chamadas de Zulmira, mensagens alternando entre fúria e súplica. Você destruiu nossa família. Zrenia. Por favor, mãe, foi um erro. Vamos conversar. Desliguei o aparelho, usando apenas o novo número compartilhado com Ismênia, Dr. Quirino e os netos. Quintino me atualizava. Pai está enlouquecendo no hotel. Mãe foi para a casa de uma amiga, em Olinda. Ondina mandava fotos de desenhos, flores e manguezais simbolizando esperança. Dr. Quirino chegava diariamente com atualizações. Os bancos congelaram as contas do resort. Credores estão acionando garantias falsificadas em seu nome. Revelamos mais. Teófilo usava o Eco Resort para lavar dinheiro de investidores duvidosos, disfarçando como doações ambientais. Podemos processar por crime organizado, sugeriu o advogado. Ponderei. Quero justiça, não destruição total. Optamos por acordo. Teófilo confessaria, devolvendo bens, evitando prisão longa. Zulmira, cúmplice, enfrentaria probation. Trabalhando em ONGs ambientais. Os netos se adaptaram surpreendentemente. Quintino, surfista nato, começou aulas de direito ambiental comigo como mentora. Vó, quero lutar como você, dizia. Ondina plantava mudas no jardim do apart-hotel, sonhando com biologia. Uma noite, reunidos para um jantar simples, bobó de camarão feito por mim, conversamos abertamente. Por que eles fizeram isso? Zrenia perguntou Ondina. Expliquei. Ganância cega. Acharam que herança era direito, não privilégio. Quintino confessou. Eu gravei porque te amo, vó. Não aguentava vê-los te usando. Semanas viraram meses. O instituto nasceu em um prédio antigo, no Recife Antigo, reformado com fundos recuperados. Primeira ação. Seminário sobre abuso financeiro em idosos, com depoimentos de vítimas de fraudes familiares. Uma senhora de 75 anos, de Caruaru, compartilhou. Meu filho vendeu minha casa sem permissão. Agora durmo num quartinho alugado dependendo de favores. Aquelas palavras ecoaram na sala lotada, um auditório antigo com cheiro de café fresco e papel reciclado, onde o sol filtrava pelas janelas embaçadas pelo vapor da chuva recente. Eu, Efigênia, sentada no palco improvisado, sentia um nó na garganta. Mas não era de tristeza, era de empatia profunda, daquelas que une estranhos em uma teia invisível de experiências compartilhadas. Sua história é como a minha, respondi, ajustando o microfone que chiava levemente. Mas saiba que há saída. No Instituto Marinho, ajudamos a reverter vendas fraudulentas com advogados voluntários que conhecem as brechas da lei de usucapião e proteção ao idoso. A plateia aplaudiu. Um som tímido no início, ganhando força como uma onda crescendo na costa de Boa Viagem. Após o evento, uma fila se formou. Idosos de olhos cansados, mas esperançosos, contando casos de netos que sumiam com poupanças, filhas que forjavam testamentos, genros que usavam cartões de crédito como se fossem infinitos. Uma mulher baixinha, com sotaque forte do sertão, agarrou minha mão. Dona Efigênia, meu irmão me tirou a roça que plantei por 50 anos. Posso recuperar? Prometi analisar, anotando detalhes num caderno surrado que carregava desde meus tempos no MPF, cheio de rabiscos,
sobre leis ambientais misturados a receitas de cuscuz, que Hermenegildo adorava. Enquanto dirigia de volta para o apart hotel, o trânsito caótico do Recife me deu tempo para refletir. O Instituto não era só uma ONG, era minha âncora num mar revolto de memórias. Nos primeiros meses após o confronto com Zulmira e Teófilo, o silêncio da casa vazia me aterrorizava. Acordava suando frio, sonhando com o Hermenegildo me repreendendo por ter sido tão cega. Você sempre via o bem nas pessoas, até quando elas pisavam nas mudas que plantamos juntos, ele diria, com aquele sorriso torto. Para combater a solidão, mergulhei no trabalho. Organizei workshops sobre alfabetização financeira para idosos em comunidades quilombolas de Palmares, onde o ar cheirava a cana-de-açúcar e terra úmida. Lá, conheci seu Ambrósio, um homem de 82 anos que perdera sua chácara para um sobrinho golpista. Ele disse que era para ajudar na reforma, mas vendeu para os gringos fazerem hotel, contou ele, olhos marejados sob o chapéu de palha. Juntos, entramos com a ação no Fórum de Goiânia, usando provas de posse imemorial e depoimentos de vizinhos que lembravam dele plantando mandioca desde os anos 60. Quintino e Ondina se tornaram meus aliados inseparáveis nessa jornada. Quintino, com sua prancha de surf sempre no carro, me levava para visitas de campo. Uma vez, fomos a uma reserva em Igaraçu, onde idosos ribeirinhos denunciavam filhos que vendiam terras para a aquicultura ilegal. Vó, olha isso como um caso ambiental também, ele sugeria, filmando o mangue poluído com seu drone improvisado. Ondina, mais quieta, ajudava na papelada. Organizava dossiês com flores secas marcando páginas importantes. Um toque poético que me lembrava Hermenegildo coletando amostras botânicas. Uma tarde, enquanto catalogávamos documentos num café no pátio de São Pedro, Ondina confessou: Vó, eu tinha medo de ser como a mamãe. Mas vendo você lutar, sei que posso escolher diferente. Abracei-a, sentindo o perfume de jasmim que ela usava, o mesmo que eu plantara no jardim do resort anos atrás. Dr. Quirino, com sua barba grisalha e óculos tortos, virara um parceiro constante. Em João Pessoa, onde ele morava, nos reuníamos para planejar ações maiores, uma parceria com o MPF para investigar redes de fraude contra idosos no Nordeste. Efigênia. Isso é maior que nós. Envolve cartórios corruptos em cidades como Campina Grande, alertava ele, fumando um charuto fedorento que eu tolerava por amizade. Descobrimos um esquema: notários que autenticavam assinaturas falsas por propina, muitas vezes ligadas a construtoras que devoravam terras rurais. Num caso chocante, uma idosa de Patos teve sua fazenda vendida para uma usina eólica sem saber. Recuperamos via liminar, citando a Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. Você é uma onça, Efigênia, ria Quirino, ao vermos a notícia no jornal local. Ismênia de Salvador visitava mensalmente, trazendo acarajés quentinhos e sessões de terapia improvisadas. Sua raiva é combustível, mas não deixe queimar você, aconselhava enquanto caminhávamos pela orla de Boa Viagem, o vento salgado bagunçando nossos cabelos. Contava-lhe sobre sonhos recorrentes. Zulmira criança, correndo em praias de Noronha, transformando-se em uma figura sombria que devorava conchas como se fossem moedas. É o luto não processado, diagnosticava ela. Juntas, criamos um grupo de apoio online para vítimas, usando plataformas simples para idosos analfabetos digitais, com vídeos gravados em sotaque nordestino para maior acessibilidade. Quanto a Zulmira, as notícias chegavam esporádicas. Ela se instalara em uma pousada barata em Itapuã, vivendo de bicos como guia turística, longe do luxo que conhecera. Tentou contato via advogados, uma carta formal pedindo reconciliação familiar, mas cheirando a interesse em herança restante. Respondi via Quirino: ações falam mais que palavras, prove mudança. Teófilo, em regime semiaberto, trabalhava replantando manguezais em Goiânia, uma ironia poética que eu supervisionava indiretamente. Ele odeia o barro nos pés, ria Quintino ao ver fotos, mas via progresso. Em uma audiência, ele admitiu culpas, olhos baixos.
Eu errei feio, dona Efigênia. O resort era sonho, mas virei pesadelo. Meu dia a dia ganhava cores novas. Acordava cedo para meditar na varanda, ouvindo o canto dos sabiás misturado ao ronco distante dos ônibus. Café com pão de queijo e suco de graviola, depois horas no instituto. Atendendo chamadas de Arco Verde, onde uma avó lutava contra netos, que a isolavam para controlar pensão. Uma vitória memorável. Recuperamos uma casa em Olinda para uma senhora de 80, vendida por engano pelo filho alcoólatra. Agora posso ver o carnaval da minha janela de novo, chorou ela, me presenteando com uma boneca de Olinda feita à mão. Os netos floresciam. Quintino entrou na UFPE para Direito Ambiental, inspirado em meus casos antigos contra desmatadores na Mata de Dois Irmãos. Ondina, apaixonada por plantas, iniciou um projeto de horta comunitária no Instituto, ensinando idosos a cultivar ervas medicinais. É terapia verde, vó? Explicava, mãos sujas de terra. Numa viagem familiar a Fernando de Noronha, a primeira sem tensões, mergulhamos juntos, vendo tartarugas e corais que eu ajudara a proteger décadas antes. Isso é herança verdadeira, disse a Quintino, boiando na água cristalina. Mas desafios persistiam. Uma ameaça anônima chegou por e-mail. Deixe as terras em paz ou vai se arrepender. Suspeitei de ex-sócios de Teófilo, mas Quirino investigou. Veio de um cybercafé em Recife, ligado a um corretor de imóveis. Reforçamos segurança instalando câmeras no instituto e alertando a PF. Não vão me calar agora, declarei numa entrevista ao Diário de Pernambuco, transformando o medo em combustível para uma campanha nacional contra abuso patrimonial. À noite sozinha folheava álbuns antigos, fotos de Hermenegildo coletando sementes na caatinga, Zulmira bebê rindo em braços, eu em audiências com expressão feroz. O que você faria agora? Zrenia sussurrava ao retrato dele. Sentia sua presença no vento que entrava pela janela, carregando cheiro de mar. O instituto crescia, filiais em Maceió e Fortaleza, parcerias com ONGs internacionais como a WWF. Uma doação surpresa veio de um empresário arrependido, inspirado por minha história num podcast local. Zulmira reapareceu numa manhã chuvosa, batendo na porta do instituto com aparência abatida, cabelo desgrenhado pela garoa. Mãe, preciso conversar, pediu voz trêmula. Levei-a para uma sala reservada cheirando a café recém-passado. Fale, disse cruzando braços. Ela desabafou. Teófilo a abandonara na cadeia, credores a perseguiam, empregos sumiam. Eu errei, mas era a pressão dele. Neguei. Vocês dois escolheram o caminho, mas ofereci ajuda condicional. Terapia, trabalho voluntário no instituto, restituição gradual. Prove que mudou. Exigi. Ela aceitou, começando como auxiliar em oficinas, lavando pratos após eventos, reconectando com netos aos poucos. Teófilo, solto, procurou emprego honesto. Guia em parques estaduais, usando conhecimento forçado de ecologia. Numa visita supervisionada, pediu perdão. Eu via você como obstáculo, não como mentora. Perdoar? Um processo lento como regenerar uma mata devastada. Quintino mediava. Pai, ações agora definem você. Minha rotina evoluía. Palestras em Brasília para deputados sobre lei anti-abuso. Viagens a comunidades indígenas em Petrolândia, onde idosos narravam perdas de territórios ancestrais. Uma parceria com a FUNAI ampliou nosso escopo, protegendo patrimônios culturais além de financeiros. Numa noite estrelada, sentada na praia de Boa Viagem com Ismênia de visita, contei. Sinto que renasci das cinzas como a fênix da caatinga após seca. Ela riu. Você sempre foi fênix, Efigênia. Só precisava das chamas certas. O mar lambia nossos pés, levando embora resquícios de dor, trazendo promessas de marés novas. O Instituto celebrava um ano com um evento no Marco Zero. Música de frevo, exposições de artesanato reciclado, depoimentos ao vivo. Uma idosa de Carpina subiu ao palco. Graças a dona Efigênia, recuperei minha quitanda. Não sou mais sombra na própria vida. Aplausos ecoaram, misturando-se ao som de maracas e pandeiros. Quintino filmava. Ondina distribuía mudas de IP. Zulmira nos bastidores,
Ajudava na organização, um sorriso genuíno pela primeira vez em meses. Após em casa, abri uma garrafa de vinho de Petrolina brindando sozinha. A Hermenegildo, que me ensinou a ver além das aparências. Sonhos agora eram pacíficos. Florestas crescendo, famílias se reconectando, heranças preservadas não em ouro, mas em dignidade. Mas a jornada prosseguia. Um novo caso urgente chegou. Uma rede de fraudes em Natal, envolvendo idosos potiguares ludibriados por falsos investimentos em ecoturismo. Vamos lá, disse a Quirino por telefone, embalando malas. Com netos ao lado, parti para o aeroporto, o sol poente pintando o céu de laranja, como um aviso de que batalhas nunca acabam, mas a força sim, renova-se. Em Natal, o ar seco contrastava com o úmido Recife. Hospedamo-nos num hotel simples na Ponta Negra, onde dunas se encontravam com o Atlântico. O caso era complexo. Uma empresa fantasma prometia retornos altos em fazendas sustentáveis, mas sumia com depósitos de aposentados. Eles usam jargão ecológico para enganar. Explicou uma vítima, Dona Lourdes, de 78 anos, que perdera economias de viúva. Com o Quirino, vasculhamos registros no cartório local, descobrindo ligações com ex-colaboradores de Teófilo. Coincidência? Duvido, murmurei sentindo o pulso acelerar como nos velhos tempos de promotoria. Quintino hackeava eticamente site suspeito, com permissão, claro, revelando e-mails trocados. Ondina analisava contratos apontando cláusulas abusivas. Vó, isso viola o Estatuto do Idoso no artigo 96, dizia orgulhosa. Entramos com ação coletiva no Fórum de Natal, representando 15 vítimas. O juiz, um homem jovem com sotaque carioca, elogiou. Seu histórico no MPF é lendário, Dona Efigênia. Vitória parcial. Bens congelados. Investigações abertas. Zulmira ligou durante o processo. Mãe, ouvi sobre Natal. Posso ajudar? Hesitei, mas aceitei. Ela veio, usando experiência em turismo para desmascarar chuan-chuan falsas. Eu sei como esses esquemas funcionam, vivi um, admitiu humildemente. Trabalhando juntas, reconectamos fragmentos. Risos compartilhados num jantar de caranguejo. Conversas profundas sobre erros passados. Teófilo, sabendo do caso, ofereceu depoimento remoto. Conheço os cabeças. Posso delatar. Sua colaboração acelerou prisões. Redenção vem em doses pequenas, comentei a Ismênia por videochamada. De volta ao Recife, o Instituto buzava com novas inscrições. Um documentário local sobre minha história atraiu doações, de uma ONG alemã para equipamentos, de uma universidade para estagiários. Quintino dirigiu um curta, Herdeiras do Futuro, focando em mulheres idosas empoderadas. Ondina plantou um jardim memorial a Hermenegildo no pátio. Cactos resistentes, simbolizando perseverança. Ele aprovaria, disse, regando sob o sol poente. Numa palestra em Fortaleza, encontrei uma antiga rival de tribunal, uma advogada de empresas que agora se aposentara e buscava redenção. Você me inspirou a mudar lados, confessou. Parceria formada. Ela voluntariava em casos corporativos. A vida pulsava diversificada. Mergulhos matinais com netos, noites escrevendo memórias, dias lutando por justiça. Zulmira morava num anexo simples, reconstruindo confiança. Teófilo visitava esporadicamente, trazendo sementes raras como oferta de paz. Num entardecer chuvoso, sentada na varanda com chuva tamborilando no telhado, pensei, herança não é posse, é legado de coragem. O telefone tocou. Novo caso em Mossoró. Sorri, pronta para mais. O telefone tocou insistente, cortando o ritmo hipnótico da chuva que escorria pelas calhas, como veias pulsantes de uma cidade viva. Era Dr. Quirino, voz rouca pelo cigarro que ele jurava abandonar, mas nunca conseguia. Efigênia, prepare as malas de novo. Em Mossoró, uma quadrilha está expulsando velhos sertanejos de suas terras com promessas falsas de aposentadoria especial. Já tem idoso morrendo de desgosto e o Ibama confirma.
As fazendas viram monoculturas de soja que secam os lençóis freáticos. Meu coração acelerou, não de medo, mas daquela eletricidade familiar das antigas operações no MPF, quando eu coordenava buscas em garimpos clandestinos no interior de Pernambuco. Quintino e Ondina vêm comigo? Perguntei, já mentalizando o mapa rodoviário do Rio Grande do Norte, com suas estradas poeirentas cortando o semiárido. Leve quem quiser, mas chegue logo. O juiz local é aliado nosso, mas os latifundiários pressionam. Desliguei, sentindo o cheiro úmido da terra subindo do jardim, onde Ondina havia plantado uma fileira de umbuzeiros resistentes à seca. Um gesto, simbólico contra o esquecimento. Chamei os netos para a cozinha, onde o vapor de um cozido de carne de sol subia preguiçoso do fogão. Quintino, ainda suado de uma sessão de surf virtual no simulador que instalara no quarto, ergueu as sobrancelhas. Outra aventura, vó. Mossoró é quente pra caramba, mas topei se tiver dunas pra descer, de prancha. Ondina, com as mãos manchadas de tinta de um desenho botânico que fazia para o instituto, uma ilustração detalhada de uma jurema preta em flor, piscou animada. Posso. Coletar amostras de caatinga? Ouvi que lá tem espécies endêmicas ameaçadas por essa expansão agrícola. Sorri para eles, esses jovens que herdaram não só meus olhos castanhos, mas uma sede por justiça que Zulmira nunca cultivou. Sim, mas lembrem, isso não é turismo. Vamos documentar violações, interrogar testemunhas, talvez enfrentar capangas armados? Quirino vai nos encontrar no aeroporto de Natal. De lá, pegamos um jipe para o interior. Enquanto embalávamos equipamentos, câmeras escondidas, gravadores digitais, pastas com modelos de petições judiciais, pensei em como a vida se reinventava em ciclos imprevisíveis, como as chuvas esporádicas que transformam o sertão de cinza em verde efêmero. O voo para Natal foi turbulento, com nuvens pesadas anunciando uma frente fria rara no Nordeste. Ao aterrissar, o ar seco nos envolveu como um abraço áspero, misturado ao cheiro de sal do Atlântico próximo. Quirino nos esperava no saguão, com um chapéu panamá amassado e uma pasta de couro gasta, cheia de mapas topográficos marcados com cruzes vermelhas. "Bem-vindos ao fronte, equipe Marinho", brincou ele, apertando mãos. No jipe alugado, rumamos para Mossoró sob um sol implacável que fazia o asfalto ondular como miragem. Pelo caminho, Quirino atualizava. A quadrilha opera assim. Abordam idosos isolados, prometem pensões gordas via INSS fictício, mas, na verdade, forjam. Vendas de terras para agroempresas. Já perdemos 3 testemunhas para acidentes suspeitos. Um atropelamento, uma queda de poço seco. Quintino, no banco de trás, filmava a paisagem árida. Cactos altos como sentinelas, cabras magras pastando em arbustos espinhosos. Vó, isso parece filme de faroeste, mas com drones e contratos digitais no lugar de revólveres. Ondina anotava observações ecológicas. Olha aquelas juremas. Estão murchas, sinal de lençol freático baixando. Podemos ligar isso às violações ambientais? Chegamos a Mossoró ao pôr do sol, quando o céu se tingia de um roxo profundo, como o hematoma de uma briga cósmica. Hospedamo-nos numa pousada simples no centro, com quartos cheirando a desinfetante e ventiladores rangentes combatendo o calor residual. Naquela noite, reunimo-nos num boteco local, pedindo galinha caipira e cajuína gelada para disfarçar nossa presença. Quirino espalhou mapas sobre a mesa pegajosa. Amanhã visitamos Dona Eulália, 79 anos, que resistiu à venda forçada. Ela mora numa casinha de taipa em Upanema, 40 quilômetros daqui. Leve gravador. Ela tem provas, recibos falsos, áudios de ameaças. Enquanto comíamos, um homem magro de bigode grisalho se aproximou, fingindo pedir fogo. Cuidado, forasteiros! Os donos da soja têm olhos em todo lugar. Era um informante local, um ex-trabalhador rural que Quirino cultivara via rede de contatos. Eles usam drones para vigiar as propriedades. Já mataram meu primo por não ceder. Quintino trocou olhares comigo. Vó, isso é mais perigoso que surfar em ondas gigantes.
No dia seguinte, o jipe sacolejava por estradas de terra vermelha, levantando. Ei, poeira que grudava na pele como maquiagem indesejada. Dona Eulália nos recebeu na varanda de sua casa modesta, com um cachorro vira-lata latindo preguiçosamente ao fundo. Seus olhos, enrugados como casca de umbu maduro, brilhavam com determinação feroz. Eles vieram com papéis bonitos, dizendo que eu ganharia dinheiro para comprar remédio para os ossos. Mas eu sei ler, graças a Deus. Era a venda da minha terra, plantada pelo meu avô em 1900. Mostrou-nos documentos amarelados, títulos de posse da era Vargas, contrastando com as falsificações modernas, cheias de jargões jurídicos pomposos. Ondina fotografava tudo enquanto Quintino gravava seu depoimento. O capanga disse que se não assinasse, meu poço secaria de vez. E secou mesmo, 2 dias depois. Sabotagem com certeza. Ligamos isso a relatórios do IBAMA sobre contaminação por agrotóxicos, criando um nexo ambiental que fortalecia nossa ação. Enquanto Quirino anotava coordenadas GPS para uma perícia técnica, um ronco distante nos alertou. Um drone sobrevoando baixo, zumbindo como abelha gigante. Eles nos viram, murmurou Dona Eulália, correndo para dentro. Quintino, rápido, usou seu app de contramedidas, um jammer simples que ele montara com peças de rádio amador para interferir no sinal. O drone oscilou e caiu num matagal próximo. "Peguei evidências!" gritou ele, correndo para recolher o aparelho antes que sumisse. Dentro, um cartão de memória revelava vídeos de vigilância ilegal, incluindo ameaças a outros idosos. "Isso é ouro puro para petição", exultou Quirino, olhos faiscando atrás dos óculos. Voltamos para Mossoró sob tensão, com o jipe desviando de buracos que pareciam bocas famintas na estrada. No caminho, paramos numa sombra de Carnaúba para ligar para Ismênia, em Salvador. "Estamos no olho do furacão. Mande vibrações positivas." Ela riu, voz cálida pelo telefone. "Vocês são a tempestade, Efigênia. Use isso para analisar o estresse. Não deixe virar trauma." Chegando à pousada, descobrimos Zulmira esperando no lobby, com uma mala surrada e expressão de quem engolira orgulho amargo. "Ouvi sobre Mossoró no instituto. Vim ajudar. Sei identificar fraudes em contratos turísticos. Aprendi do pior jeito com Teófilo." Hesitei, mas Ondina interveio. "Deixe ela, vó. Família é para se regenerar, como solo após queimada." Aceitei, designando-a para revisar os papéis de Dona Eulália. Naquela noite, sob luz fraca de uma lâmpada pendurada, Teófilo, sabendo da operação via boatos, mandou mensagem. "Se precisar de depoimento sobre como esses esquemas se disfarçam de eco-friendly, estou à disposição. Plantando mangues aqui em Goiânia, mas posso viajar." Sua oferta, inesperada, acrescentou camadas. Ele conhecia truques de lavagem verde, onde empresas maquiavam desmatamento como reflorestamento sustentável. "Venha amanhã", respondi, sentindo um misto de desconfiança e esperança, como plantar uma semente em solo árido. A audiência preliminar no Fórum de Mossoró foi um circo tenso. Advogados engravatados das agroempresas negando tudo, exibindo laudos falsos de impacto zero. Eu, no banco de testemunhas, desmontei argumentos com precisão cirúrgica, citando leis como o Estatuto da Terra e a Convenção 169 da OIT para a proteção de poceiros. Quirino apresentou o drone como prova irrefutável, causando murmúrio na sala abafada. O juiz, um potiguar de fala mansa, deferiu liminar. Terras congeladas, investigações aprofundadas. Saímos vitoriosos, mas alertas. Um carro suspeito nos seguiu até a saída da cidade, só desistindo quando entramos na BR-304. De volta ao Recife dias depois, o Instituto fervilhava com o sucesso de Mossoró. Doações chegavam de simpatizantes, incluindo uma fundação sueca interessada em parcerias anti-desmatamento. Quintino editava um vídeo da operação, misturando imagens de drones caídos com depoimentos emocionados, narrado por Ondina com voz suave. Zulmira, provando utilidade, assumiu uma coluna no site do Instituto, Lições de uma Ex-Cúmplice, onde desmascarava táticas de fraude sem autopiedade. Teófilo chegou para uma visita, trazendo mudas de sabiá laranjeira. Para plantar no jardim, atrai pássaros,
renova o ar. Sentamos no pátio ao entardecer, compartilhando cajuada fresca, conversando sobre redenção como se fosse uma espécie rara de planta. Mas o ciclo girava. Uma ligação de Fortaleza anunciava um seminário urgente sobre abuso em comunidades pesqueiras. Vó, quando partimos? Zrenia perguntou Quintino, prancha já no carro. Sorri, sentindo o pulso da vida. Não mais uma herança passiva, mas um fluxo dinâmico de lutas e vitórias. Ismênia, por vídeo, aprovava. Você transformou dor em movimento? Isso é alquimia pura. Em Fortaleza, o vento litorâneo carregava sal e promessas. Hospedamo-nos num sobrado antigo, no Mucuripe, onde ondas batiam ritmadas contra o mole. O seminário na Universidade Federal do Ceará reunia ativistas de todo o Ceará, pescadores de olhos calejados pelo sol, contando como filhos vendiam direitos de pesca para resorts, deixando idosos sem sustento. Uma mulher de 76 anos de Aracati subiu ao púlpito. Meu neto trocou minha rede por um jet ski. Agora pesco com vara velha, dependendo da maré. Minha palestra seguiu, tecendo paralelos com Mossoró. Abuso financeiro é erosão lenta. Corrói dignidade. Como o mar come a praia sem proteção. Parcerias brotaram. Com a FUNAI para casos indígenas em Caucaia, onde quilombolas perdiam terras para eólicas mal planejadas. Quintino mergulhava com pescadores locais, documentando recifes danificados por dragagens ilegais. Ondina coletava algas para análise, ligando poluição a fraudes em licenças. Zulmira, agora integrada, negociava com ex-contatos turísticos para expor esquemas. Teófilo, remoto, enviava dicas. Cuidado com cláusulas de sustentabilidade em contratos. São armadilhas. Uma noite, caminhando pela beira-mar, Zulmira confessou. Mãe, eu via sua força como ameaça. Agora, quero ser parte dela. Abracei-a sob luzes. Neon sentindo laços se refazerem como redes remendadas. De volta, o instituto expandia. Novo escritório em Aracaju, focado no Sergipe. Um documentário nacional sobre minha trajetória atraiu celebridades. Uma atriz baiana doou para campanhas. Quintino ganhou bolsa para mestrado em Direito Ambiental. Ondina, prêmio por seu jardim terapêutico. Numa manhã ensolarada, plantando com Teófilo no pátio, ele suado, eu orientando, pensei em Hermenegildo. Você plantou sementes em mim, agora colhemos floresta. O telefone tocou novamente. Caso em Teresina. O ciclo continuava, diverso como o bioma nordestino, rico em surpresas, mas surpresas vinham com espinhos. Em Teresina, investigando fraudes em pensões rurais, topamos com corrupção no INSS local. Funcionários coniventes com quadrilhas. Quirino hackeou burocracia, eu interroguei delatores anônimos em cafés escondidos às margens do Parnaíba. Um atentado falho, pneus furados no jipe, nos alertou. Eles sabem quem somos. Reforçamos com escolta da PF, transformando medo em estratégia. Ondina, corajosa, infiltrou-se em uma reunião comunitária disfarçada, gravando confissões. Quintino analisava dados via laptop, cruzando CPFs com registros fundiários. Zulmira decifrava e-mails vazados. Aqui, mãe. Provas de suborno. Vitória veio rápida. Prisões em massa. Bens devolvidos. Na volta, um banquete familiar. Moqueca de peixe fresco, risos ecoando. Teófilo propôs. E se eu me juntar ao instituto? Posso ensinar prevenção de fraudes ecológicas. Aceitei, selando uma aliança improvável. A vida agora era tapeçaria rica. Palestras em Brasília com ministros, mergulhos em Noronha com netos, terapias com Ismênia explorando camadas profundas. Zulmira casou-se novamente, com um professor humilde. Teófilo virou palestrante motivacional. Num crepúsculo sereno, observando o Capibaribe do apartamento, refleti. Herança é teia viva, tecida dia a dia. O telefone vibrou. Novo Horizonte, em Maceió. Pronta. Sempre pronta.
O telefone vibrou com uma insistência sutil, como o zumbido de uma abelha solitária, num canavial seco, anunciando não um chamado rotineiro, mas um farol piscando no horizonte de Maceió. Uma idosa de 81 anos, viúva de pescador artesanal, havia sido ludibriada por um neto que trocara sua cabana à beira-mar por um punhado de promessas vazias em criptomoedas verdes, disfarçadas de investimento em manguezais restaurados. Pronta, sempre pronta. Murmurei para o reflexo no espelho do banheiro, onde o vapor de um banho recente embaçava as bordas, transformando meu rosto numa máscara etérea de determinação. Segurei o aparelho, dedos ainda úmidos traçando o contorno da tela, e respondi à mensagem de uma contato local, uma bióloga marinha chamada Nazaré, que eu conhecera anos antes numa conferência sobre recifes de corais em Alagoas. Chego amanhã ao alvorecer. Traga os laudos ambientais e depoimentos. Vamos desenterrar as raízes dessa podridão. Enquanto o sol se punha atrás dos coqueiros, que balançavam como sentinelas preguiçosas no horizonte do Recife, chamei Ondina e Quintino para uma reunião improvisada no terraço, onde o ar noturno carregava o salitre do mar misturado ao aroma de jasmim que subia do jardim abaixo. Ondina apareceu primeiro, com um sketchbook debaixo do braço, rabiscando esboços de conchas espiraladas que ela coletara na última expedição. Seus olhos, herança viva de Hermenegildo, brilhavam com uma curiosidade que transcendia o mero hobby. Era uma fome por conexões entre o orgânico e o justo. Maceió? Vou levar meu kit de análise de solo. Ouvi que os mangues lá estão sufocando com esgoto de resorts ilegais. Quintino surgiu logo depois, equilibrando uma prancha de stand-up paddle recém-encerada. O corpo ainda marcado pelas ondas da manhã, em boa viagem. Vó, se tiver tempo entre audiências, testamos as correntes na Ponta Verde? Mais sério, qual o gancho ambiental dessa vez? Expliquei o caso enquanto o crepúsculo pintava o céu em faixas de índigo e âmbar, como uma tela abstrata de um pintor enlouquecido. A idosa, chamada Dona Iracema, perdera sua morada ancestral para um esquema que prometia retornos milagrosos em ativos sustentáveis. Mas, na verdade, canalizava fundos para especuladores que desmatavam restingas para construir condomínios de luxo disfarçados de ecovilas. É fraude dupla, financeira contra idosos e ecológica contra a costa. Nazaré tem provas de contaminação por metais pesados nos estuários. Vamos ligar os pontos com depoimentos de pescadores locais. Zulmira, ouvindo da cozinha onde preparava um chá de boldo para acalmar os nervos coletivos, interveio timidamente. Posso ir? Conheço truques de marketing verde. Ajudo a desmontar as narrativas falsas deles. Seu tom, outrora manipulador, agora carregava uma vulnerabilidade crua, como uma casca rachada revelando polpa fresca. Aceitei, sentindo que cada inclusão era um tijolo numa ponte frágil sobre o abismo do passado. A viagem para Maceió começou ao raiar do dia, num ônibus-leito que serpenteava pela BR-101 como uma cobra preguiçosa, cortando paisagens onde o verde da Mata Atlântica se entrelaçava com manchas de canaviais infinitos. O ar entrando pelas janelas, entreabertas carregado de umidade e promessas de chuva iminente. Quintino cochilava com fones de ouvido tocando maracatu eletrônico, uma fusão moderna que ele criara para trilhas sonoras de vídeos do Instituto. Ondina lia um tratado sobre bioindicadores marinhos, marcando páginas com pétalas secas de hibisco. Zulmira, ao meu lado, folheava um caderno antigo meu, cheio de anotações de casos dos anos 90 sobre poluição em lagunas alagoanas. Mãe, você anotava até os cheiros das audiências. Odor de enxofre no ar, como culpa não lavada. Isso é poesia ou estratégia? Ri baixinho. O balanço do ônibus embalando memórias. Ambos. O direito é arte sensorial, Zulmira. Aprenda Chase a farejar mentiras antes que elas se instalem. Teófilo mandou áudio do celular, voz ecoando do manguezal onde trabalhava. Em Maceió, cuidado com os corretores de praia. Eles vendem sonhos como caranguejos frescos,
mas podres por dentro. Se precisar, ligo contatos antigos. Honestos, juro. Sua oferta, filtrada pelo ruído de gaivotas distantes, adicionava uma camada inesperada, como encontrar uma pérola numa ostra esquecida. Chegamos sob uma garoa fina que transformava as ruas de Maceió em espelhos líquidos, refletindo as palmeiras altas e os prédios coloridos da orla, como num sonho impressionista. Nazaré nos esperava num café à beira da praia de Pajuçara, com mesas de madeira lascada e o som ritmado das ondas quebrando contra os recifes naturais. Seus cabelos cacheados, salpicados de sal, emolduravam um rosto marcado por anos de mergulhos em águas turvas. Ela espalhou laudos sobre a mesa, páginas úmidas com gráficos de pH ácido e fotos subaquáticas de mangues asfixiados por plásticos. Dona Iracema está na casa de uma irmã em Coruripe, 30 quilômetros ao sul. Ela tem áudios de chamadas do neto prometendo fortuna verde e extratos bancários mostrando transferências para contas offshore disfarçadas de ONGs ecológicas. Quintino conectou seu laptop hackeando eticamente as transações via ferramentas open source, que ele dominava. Aqui, vó. As criptos levam a uma wallet ligada a uma firma de Dubai, que financia desmatamento na Amazônia. Podemos traçar para a fraude internacional? Ondina, mergulhando nos laudos, apontou anomalias. Esses níveis de mercúrio vêm de dragagens ilegais. Liga ao resort vizinho, construído sem EIA-RIMA aprovado. Zulmira, analisando os áudios com ouvido, treinado, decifrou jargões. Ele usa termos como blockchain sustentável para enganar. É o mesmo papo que Teófilo usava no resort. Dirigimos para Coruripe num carro alugado, o sol rompendo as nuvens como uma lâmina dourada, iluminando coqueirais que se estendiam até o horizonte azul. Dona Iracema nos recebeu numa varanda de rede tecida à mão, o vento carregando o cheiro de peixe frito e algas secas. Seus olhos, nublados por catarata incipiente, ganhavam foco ao narrar. Meu neto, o Júnior, veio com um tablet cheio de gráficos coloridos, dizendo que minha cabana valia ouro em bits ecológicos. Assinei achando que era para proteger os corais que meu marido pescava. Agora vivo de favor, e o mar engole minha memória. Gravamos seu testemunho. Quintino, capturando close-ups das mãos calejadas que seguravam um colar de conchas, símbolo de uma vida atada ao oceano. Nazaré coletou amostras de água do estuário próximo, confirmando contaminação. Isso mata os ciris primeiro, depois os pescadores. De volta a Maceió, Quirino se juntou via videochamada de João Pessoa, orientando a petição. Inclua a Lei da Mata Atlântica e o marco do saneamento. Vamos pedir reintegração de posse imediata e indenização por danos morais. O confronto veio numa audiência virtual no Fórum de Maceió, tela dividida em quadrados como um mosaico digital, onde o neto de Dona Az, Iracema, Júnior, aparecia suado e evasivo, defendido por um advogado de terno barato que tropeçava em termos técnicos. Apresentamos o drone de evidências. Não um zangão mecânico dessa vez, mas metáforas voadoras, gráficos interativos de transações, fotos georreferenciadas de desmatamento, áudios editados por Quintino com legendas precisas. Isso não é investimento, é pilhagem disfarçada de verde, declarei, voz ecoando nos alto-falantes como um eco marinho. O juiz, uma mulher de sotaque alagoano suave, deferiu. Liminar concedida. Posse devolvida. Contas bloqueadas. Investigação criminal aberta. Júnior desabou na tela, murmurando desculpas que soavam ocas como conchas vazias. Celebramos numa jangada na Pajuçara, flutuando sobre piscinas naturais onde peixes coloridos dançavam em águas rasas, o sol poente tingindo tudo de cobre derretido. Ondina mergulhava com snorkel, coletando dados para um relatório. Quintino remava, contando piadas sobre fraudadores afogados em bits. Zulmira, bebendo água de coco, confessou. Ver isso me faz repensar cada erro.
Talvez eu possa liderar uma oficina sobre detecção de scams digitais no Instituto. Teófilo, ligando de surpresa, parabenizou. Boa caçada! Mandei sementes de restinga para replantar na cabana dela. Nazaré ergueu um brinde. Às guardiãs do mar e da justiça. Mas o descanso durou pouco. Na volta ao Recife, uma enchente repentina em rios transbordantes nos atrasou, transformando a estrada em um labirinto aquático, espelhando as complexidades da vida. No instituto, pilhas de novos dossiês aguardavam. Um caso em Aracaju sobre idosos enganados por falsos seguros de saúde ambiental. Vó, qual o próximo mergulho? Perguntou Ondina, olhos faiscando como bioluminescência noturna. Sorri, sentindo o fluxo incessante. Aracaju nos chama. Preparem as nadadeiras. Ismênia em mensagem alertou. Cuidado com o esgotamento. Equilíbrio é ecossistema interno. Quirino planejava. Vou de carro. Trago mapas antigos do Sergipe. Enche. Aracaju, o rio Sergipe nos recebeu com águas calmas, mas casos turbulentos. Uma rede de corretores vendendo planos verdes, que roubavam pensões para financiar poluição em indústrias químicas. Hospedamo-nos num casarão colonial no centro histórico, com varandas de ferro forjado e fantasmas de histórias antigas sussurrando nas paredes. Uma vítima, seu Otacílio, 84 anos, narrava numa praça sombreada por oitis. Eles prometeram remédios para a asma causada pela fábrica, levaram minha aposentadoria e deixaram o ar pior. Quintino rastreava apps fraudulentos. Ondina analisava amostras de ar com um medidor portátil. Zulmira desmascarava propagandas online. Teófilo chegou pessoalmente, trazendo ferramentas de monitoramento ecológico. Vamos medir emissões em loco. Juntos, invadimos uma reunião clandestina disfarçados. Eu como investidora idosa, ele como consultor, gravando confissões que selaram. Prisões. Vitória veio com um acordo. Restituição total, fábrica multada, idosos compensados. De volta, o instituto pulsava com workshops. Zulmira ensinando cibersegurança para idosos, Quintino criando apps de alerta, Ondina liderando hortas urbanas. Uma noite, num luau improvisado na praia, com fogueira crepitando e estrelas como confetes, Teófilo pediu. Efigênia, case comigo de novo? Não, espere. Ajude-me a casar com a causa. Ri, mas considerei. Alianças evoluem. O telefone vibrou mais uma vez. Horizonte em Salvador, com Ismênia alertando sobre fraudes em terreiros de candomblé, onde idosos perdiam heranças espirituais para golpistas. Pronta para o axé da justiça? Zrênia perguntou ela. Sempre, respondi, embalando o ciclo em movimento perpétuo, como marés que moldam costas sem repetir padrões. O telefone vibrou mais uma vez. Horizonte em Salvador, com Ismênia alertando sobre fraudes em terreiros de candomblé, onde idosos perdiam heranças espirituais para golpistas. Pronta para o axé da justiça? Zrênia perguntou ela. Sempre, respondi, embalando o ciclo incessante como marés que moldam costas sem repetir padrões. A viagem para Salvador começou não com malas arrumadas em fileiras meticulosas, mas com um frenesi improvisado no meio da noite, onde o luar filtrava pelas persianas como veias prateadas, iluminando o caos de papéis espalhados pelo chão do apartamento, relatórios parciais de Aracaju, esboços de Ondina sobre fungos simbióticos em raízes de mangue e um diagrama rabiscado por Quintino mapeando redes sociais de fraudadores como se fossem constelações criminosas. Zulmira, agora uma presença constante mas ainda em prova, insistiu em vir. Mãe, terreiros envolvem rituais e crenças. Eu sei navegar nesse mundo. Invisível. Aprendi com amigas baianas nos tempos de resort. Seu tom carregava uma urgência nova, como se cada contribuição fosse uma pena, aliviando o peso de culpas antigas. Teófilo, de longe, enviou um pacote expresso. Ervas secas para proteção espiritual, colhidas nos mangues que ele replantava, com uma nota.
Não subestime o orixá. Eles veem fraudes antes dos juízes. O avião decolou ao amanhecer, cortando nuvens, fofas como algodão doce derretido, e aterrissamos em Salvador sob um céu de azul cobalto, o ar pesado com o perfume de dendê frito e incenso distante. Ismênia nos encontrou no aeroporto, vestida num turbante amarelo vibrante que ecoava o sol nascente, carregando uma bolsa tecida com fibras de sisal cheia de anotações psicanalíticas sobre traumas coletivos em comunidades afrodescendentes. Efigênia, isso vai além de dinheiro. É roubo de alma. Idosos nos terreiros estão sendo enganados por falsos babalorixás que prometem proteção ancestral em troca de terras sagradas, vendidas para especuladores que constroem shoppings sobre altares enterrados. Seu abraço foi firme, como raízes, entrelaçando terra fértil, e nos levou direto para o Pelourinho, onde as ruas de paralelepípedos irregulares ecoavam com o som de atabaques distantes e risadas de crianças correndo entre casarões coloniais pintados em tons de ocre e turquesa. O primeiro terreiro que visitamos ficava escondido numa ladeira íngreme do Engenho Velho de Brotas, acessível só por uma trilha de pedras escorregadias que serpenteava entre árvores de jogo e flamboyants floridos. Dona Capitu, a Ialorixá de 87 anos que nos contatara via Ismênia, nos recebeu numa sala de paredes caiadas, adornada com imagens de Exu em cerâmica vermelha e colares de contas multicoloridas, pendurados como teias de aranha sagradas. Seus movimentos eram lentos, como o fluir de um rio antigo, mas sua voz cortava o ar como faca afiada. Eles vieram com promessas de ebó poderoso, dizendo que meu axé valia ouro em rituais digitais, apps que conectam orixás a investidores. Assinei papéis achando que era para preservar o terreiro. Agora, o terreno está hipotecado para um condomínio que vai derrubar tudo, inclusive o PG de Oxum. Quintino, com seu tablet em mãos, escaneava os documentos falsos, traçando assinaturas, tremidas que não combinavam com a caligrafia firme de Dona Capitu em diários antigos de oferendas. Rondina cheirava as ervas do altar, identificando misturas adulteradas. Isso tem química sintética, não é jurema pura. É para induzir confusão, talvez alucinógenos leves para forçar decisões ruins. Zulmira, sentindo o peso cultural, murmurou orações, baixas que aprendera em visitas passadas a Salvador, ajudando a decifrar cláusulas contratuais disfarçadas de contratos espirituais. Ismênia, com sua lente psicanalítica, entrevistava Dona Capitu sobre sonhos recentes. Você vê sombras nos terreiros noturnos. Isso pode ser o inconsciente coletivo alertando sobre traição. As respostas revelaram padrões. Visões de serpentes engolindo ovos de galinha, símbolo de heranças devoradas. Teófilo, ligando via áudio, sugeriu: chequem as ervas por contaminantes. Eu vi isso em rituais falsos no Nordeste. Misturam sedativos para manipular idosos. Com base nisso, enviamos amostras para um laboratório amigo em Feira de Santana, confirmando traços de benzodiazepínicos, prova de coação química. Quirino, chegando de trem noturno, trouxe jurisprudência. Casos antigos de proteção a patrimônios culturais imateriais via lei do tombamento, misturados a ações por estelionato afetivo no Estatuto do Idoso. Vamos arguir que isso é violência simbólica, não só perda material, mas espiritual. A investigação se ramificou como raízes de uma gameleira centenária. Visitamos outros terreiros no recôncavo baiano, viajando de balsa pelo Paraguaçu, onde o rio marrom carregava sedimentos como segredos não contados. Num axé em Cachoeira, encontramos seu Zé do Ogum, 92 anos, que perdera um altar de ferro forjado para um investidor espiritual que prometia multiplicar axé via blockchain oracular. Seus olhos vermelhos de insônia contavam mais que palavras. Meu martelo de Ogum agora decora um lobby de hotel. Sem ele, os rituais perdem força, como corpo sem osso. Quintino hackeou o site do fraudador, revelando links para exchanges cripto, lavando dinheiro de desmatamento em Ilhéus. Ondina coletou o solo do terreiro,
analisando por contaminação de metais de mineração ilegal próxima. Mercúrio alto. Liga à saúde debilitada desses idosos, tornando-os vulneráveis. Zulmira infiltrou-se numa cerimônia online, promovida pelos golpistas, posando como herdeira interessada, gravando confissões casuais sobre velhos bobos que acreditam em orixás mais que em contratos. Ismênia organizou uma roda de conversa terapêutica no Pelourinho, sob o som de berimbaus de uma aula de capoeira vizinha, onde idosos compartilhavam traumas. Um homem de 80 anos chorava por ter vendido um colar de Oxalá herdado de escravos libertos, trocado por tokens divinos que evaporaram. É como roubar o sopro de Exu, lamentava. Teófilo, chegando pessoalmente com um buquê de folhas de arruda para proteção, juntou-se. Eu fui assim, vendia sonhos verdes. Agora ensino a cheirar mentiras. Sua presença, outrora tóxica, agora catalisava confissões, como um antídoto extraído do veneno. O clímax veio numa audiência no Fórum de Salvador. Sala abafada, com ventiladores, zumbindo como insetos gigantes, onde apresentamos um dossiê multifacetado. Laudos químicos, rastreamentos digitais, depoimentos gravados em vídeo com fundo de atabaques, para a autenticidade cultural. O juiz, um baiano de riso fácil, mas olhos penetrantes, questionou os réus. Falsos pais de santo em ternos mal ajustados, suando mais que em gira de caboclo. Isso não é axé, é assalto, decretou, deferindo bloqueio de bens, restituição de terras e indenizações que incluíam restauração de altares por artesãos tradicionais. Dona Capitu, no banco de testemunhas, invocou o Ogum com uma prece baixa, e o martelo do juiz ecoou como confirmação divina. Celebramos no mercado modelo, comendo acarajés picantes e bebendo aluá gelado, o sol se pondo sobre a baía de Todos os Santos, como uma oferenda flamejante. Quintino dançava com capoeiristas de rua, Ondina trocava sementes com uma Ialorixá jovem, Zulmira e Teófilo trocavam olhares reconciliadores sob o som de samba reggae distante. Ismênia ergueu um brinde. A psique coletiva curada, vocês transformaram dor em dança. Quirino, fumando um charuto proibido no canto, planejava. Próximo, fraudes em quilombos de Sergipe. Mas o descanso foi efêmero. Uma mensagem urgente de Nazaré, em Maceió, recaída no caso das criptos verdes com novos tentáculos alcançando cooperativas de pescadores em Maragogi. Vó, quando zarpa o barco? Zrênia perguntou Quintino, já checando marés. Sorri, sentindo o ritmo baiano pulsar nas veias. Amanhã, com o nascer de Iemanjá. O ciclo girava, agora infundido com axé, como ondas que esculpem rochas em formas imprevisíveis. Em Maragogi, as águas turquesas escondiam correntes traiçoeiras, espelhando os esquemas que ressurgiam como algas prolíficas após tempestade. Hospedamo-nos numa pousada de palafitas, onde o mar lambia as bases como língua curiosa. E Nazaré nos atualizou numa rede balançante. Os fraudadores evoluíram. Agora usam NFTs de recifes virtuais para enganar cooperativas de idosos pescadores, prometendo royalties eternos por direitos de pesca vendidos a resorts. Quintino mergulhava literal e digitalmente, usando óculos de realidade aumentada para mapear recifes, enquanto hackeava blockchains. Ondina testava águas por microplásticos, ligando a poluição a enxaquecas crônicas nos idosos, tornando-os presas fáceis. Zulmira negociava com líderes locais, usando o charme baiano aprendido em Salvador para extrair confissões casuais em rodas de forró. Teófilo chegou de balsa, trazendo equipamentos de monitoramento subaquático. Vamos filmar os danos. Imagens valem mais que palavras em tribunal. Ismênia, por chamada, analisava perfis psicológicos. Esses golpistas exploram o apego ao mar como trauma de perda. Idosos veem o oceano como família. Quirino compilava ações. Incluiremos a lei das águas e proteção a comunidades tradicionais. A operação culminou numa emboscada noturna, numa praia isolada, onde pescadores idosos simulavam uma reunião de venda gravando os fraudadores com câmeras escondidas em redes de pesca. Provas irrefutáveis.
Conversas sobre lavar dinheiro no mar digital. Prisões ao amanhecer, com o sol nascendo como testemunha imparcial. De volta ao Recife, o Instituto incorporava lições, workshops sobre criptossegurança com toques espirituais, parcerias com terreiros para rituais de proteção financeira. Quintino desenvolveu um app que detectava scams via IA, inspirada em padrões de ondas. Ondina criou biofiltros para purificar águas e mentes. Zulmira e Teófilo anunciaram noites depois, num jantar de moqueca. Vamos nos casar de novo, mas com axé baiano. Ri, abençoando. Que os orixás guiem. O telefone vibrou. Horizonte em Fortaleza, com ventos carregando ecos de novos desafios. Pronta. Zrênio coletivo. Evoluindo, respondi. O ciclo agora uma espiral ascendente, tecida com fios de diversidade imprevisível. O telefone vibrou. Horizonte em Fortaleza, com ventos carregando ecos de novos desafios. Pronta. Zrênio coletivo. Evoluindo, respondi. O ciclo agora é uma espiral ascendente, tecida com fios de diversidade imprevisível. Mas antes que a espiral me levasse para o Ceará mais uma vez, uma torção inesperada surgiu no tecido. Uma carta anônima escorregou por baixo da porta do Instituto ao amanhecer. Envelope amarelado como pele de serpente seca, cheirando a tabaco mascado. E tinta fresca. Dentro, palavras rabiscadas em caligrafia trêmula. Pare de cavar tumbas alheias, ou a sua será a próxima. Os orixás não protegem intrometidos. Não era ameaça vazia. O selo postal de Ilhéus sugeria raízes no cacau baiano, onde antigas rixas fundiárias se entrelaçavam com cultos sincretizados. Mostrei a Quintino, que a escaneou com um app de análise forense improvisado, detectando impressões digitais parciais, borradas, mas ligadas a um banco de dados de criminosos ambientais, que ele acessara via contatos na PF. Vó, isso cheira a retaliação do caso de Salvador, talvez um braço da quadrilha que escapou. Ondina, farejando o papel como se fosse uma folha rara, identificou traços de resina de breu. Vem de rituais de defumação. Alguém misturou medo com misticismo para nos desestabilizar. Zulmira, preparando um café forte com rapadura derretida, tremia levemente. Mãe, isso é por minha causa? Meus erros antigos ecoam como tambores. Neguei, mas internamente ponderei. Seus contatos passados podiam ser fios soltos na teia. Teófilo, alertado por mensagem, propôs. Vou para Ilhéus. Conheço os cacauais como veias no braço. Posso farejar quem mandou. Aceitei, mandando-o com um kit de vigilância discreto. Microcâmeras disfarçadas de botões de camisa, gravadores ativados por voz. Ismênia de Salvador ligou histérica. Efigênia, isso é projeção psíquica. O remetente externaliza culpa própria. Não vá sozinha. Quirino, sempre prático, arquivou queixa na delegacia do Recife Antigo, onde o delegado, um velho aliado de casos de garimpo, prometeu o rastreio. Vamos cruzar com boletins de ameaças a ativistas. O Nordeste é labirinto, mas eu sei os atalhos. Enquanto esperávamos pistas, o Instituto não parou. Transformei a ameaça em combustível para um fórum virtual sobre sombras espirituais no abuso patrimonial, convidando ialorixás de terreiros resgatados para debater como fraudes exploram crenças como brechas em muralhas. Dona Capitu apareceu na tela, rosto enquadrado por contas de vidro. O axé não se vende. É fluxo, não moeda. Esses ladrões profanam o sagrado como pisam em oferendas. Quintino moderava chats, filtrando trolls que surgiam como mosquitos em poça estagnada. Ondina ilustrava slides com mandalas botânicas, simbolizando ciclos de proteção. Zulmira surpreendeu. Apresentou um módulo sobre discernimento digital em rituais, usando exemplos de apps falsos que prometiam ebós virtuais. Teófilo, de Ilhéus, atualizava via criptografado. Cheguei. O cheiro de cacau maduro mascara podridão. Encontrei um informante num bar de estrada. Um colhedor de 70 anos que perdeu roça para esses mesmos golpistas. Ele aponta para um terreiro falso em Itabuna.
A pista se desenrolou como fio de novelo solto. O informante, seu Geraldo, nos encontrou num ponto neutro, uma praça sombreada por jaqueiras em Itabuna, onde frutos podres estouravam no chão como bombas. Doces, seus dentes faltantes não diminuíam a eloquência. Eles misturam candomblé com ganância, vendem proteção para idosos, mas hipotecam terras para os plantadores de soja que vêm do sul. Forneceu nomes. Um tal de Pai Ramiro, falso sacerdote com tatuagens, de serpentes que não condiziam com tradições autênticas. Quintino, remoto, cruzou dados. Pai Ramiro é alias. CPF liga a uma firma de consultoria ambiental, Fajuta, em São Paulo. Ondina analisou fotos do terreiro enviadas por Teófilo. As ervas no altar são invasoras, não nativas, sinal de falsidade, ecológica e cultural. Zulmira, ousada, propôs infiltração. Vou como devota arrependida. Sei fingir contrição melhor que ninguém. Relutei, mas Ismênia aprovou. É catarse para ela. Confrontar o espelho do passado. A operação em Itabuna se desenhou, como dança improvisada. Teófilo posava como turista ecológico, filmando discretamente. Zulmira entrava no terreiro à noite, durante uma gira simulada, com microfone escondido em colar de miçangas. O lugar cheirava a incenso barato e suor acumulado, paredes de taipa ecoando cânticos fora de tom. Pai Ramiro, alto e oleoso como cacau derretido, a recebeu. Filha, o que aflige teu espírito? Ela teceu uma história de herança perdida, gravando respostas que revelavam o esquema. Pague o ebó em cripto. Os orixás multiplicam em blockchain. Sagrado. Quirino, monitorando de van estacionada, capturava sinais Wi-Fi. Transmissões para contas em Cayman. Lavagem pura. Eu, em Salvador com Ismênia, coordenava. Espere o sinal. PF chega em 20 minutos. O bote veio ao clímax da gira quando tambores aceleravam como coração em pânico, agentes irromperam, luzes cortando a escuridão como facões de Ogum. Pai Ramiro tentou fugir por um quintal de bananeiras, mas Teófilo o interceptou com uma rasteira precisa, aprendida em capoeira de praia. Zulmira segura entregou gravações. Aqui, mãe, prova irrefutável. Dona Capitu, consultada remotamente, confirmou. Isso não é axé, é profanação. Que Exu feche as portas para eles. O juiz em Ilhéus, alertado por Quirino, emitiu mandados. Bens congelados, terreiros falsos lacrados, idosos resgatados, recebendo restituição via fundo cultural que eu criei no Instituto. De volta ao Recife, a vitória se desdobrou em ramificações. Seu Geraldo ganhou consultoria gratuita para recuperar sua roça, plantando cacau orgânico com sementes de ondina. Quintino integrou o app com alertas espirituais, notificações baseadas em lendas afro-brasileiras para detectar scams. Zulmira e Teófilo, fortalecidos pela ação conjunta, oficializaram a reconciliação num ritual simples na praia de Boa Viagem, com ondas como testemunhas. Ismênia analisou. Vocês dançaram com sombras, saíram mais iluminados. Quirino, celebrando com cachaça envelhecida, planejou. Próximo tentáculo, fraudes em festas juninas no Cariri, idosos perdendo quermesses para apostas disfarçadas. Mas uma Entity Horizonte se curvou inesperadamente. Uma chamada internacional de uma ONG em Lisboa, convidando para palestra sobre abusos transatlânticos, ligando fraudes nordestinas a redes portuguesas de imigração ilegal. Vó, Europa? Vamos voar sobre o Atlântico como gaivotas migratórias? Animou Quintino, já checando voos. Ondina embalava mudas de plantas medicinais. Levo nosso axé pro velho mundo. Zulmira hesitou. E se meu passado me persegue lá? Teófilo a abraçou. Vamos juntos. Reinventamos. Ismênia, rindo. Freud aprovaria. Confrontar o oceano como inconsciente coletivo. A viagem para Lisboa começou num avião lotado de emigrantes retornando, o ar reciclado carregando sotaques misturados como especiarias, num ensopado. Aterrissamos sob neblina atlântica, o Tejo brilhando como espelho ondulante. A palestra no Centro Cultural de Belém,
reuniu ativistas lusos e brasileiros. Idosos portugueses contando de netos que vendiam quintas alentejanas para fundos brasileiros suspeitos. É ciclo colonial invertido, declarei, tecendo paralelos com casos baianos. Quintino projetava gráficos interativos. Ondina distribuía chás de ervas como antídoto simbólico. Zulmira conectou com vítimas locais, trocando histórias em português mesclado. Teófilo explorava links ecológicos. Vinhedos alentejanos poluídos por químicos de firmas ligadas aos nossos fraudadores. Uma pista surgiu numa conversa pós-palestra. Uma idosa de Évora, Dona Matilde, 89 anos, perdera vinhedo ancestral para um consórcio verde brasileiro. Prometeram vinho eterno via NFT. Agora uvas secam sem água. Investigamos no Alentejo, estradas de terra dourada levando a planícies de sobreiros centenários. Quintino rastreou transações. Liga a uma filial em São Paulo dos mesmos de Itabuna. Ondina analisou o solo. Sulfatos altos, sabotagem química para forçar vendas. Zulmira infiltrou uma reunião de investidores em Lisboa, posando como herdeira rica, gravando planos de expansão para Nordeste brasileiro. Ismênia, voando para se juntar, diagnosticou. Isso é complexo de colonizador. Roubam raízes para plantar impérios efêmeros. Quirino coordenou com Interpol. Mandados internacionais, prisões em duo, Brasil e Portugal. Dona Matilde recuperou o vinhedo, convidando-nos para a colheita. Uvas doces como vingança madura. De volta ao Recife, o Instituto globalizava. Filiais virtuais em Lisboa, parcerias com ONGs europeias. Quintino ganhou o Prêmio Internacional por Inovação Antifraude. Ondina publicou artigos sobre bioindicadores culturais. Zulmira e Teófilo abriram uma consultoria mista, ecológica e espiritual. O telefone vibrou. Horizonte no Pantanal, com cheiros de jacarés e fraudes em reservas indígenas. Pronta? Zrenia perguntou o vento. Transcendendo, sussurrei, a espiral agora galáctica, entrelaçando continentes em teias de justiça imprevisível. No Pantanal, o rio Paraguai serpenteava como veia pulsante, levando-nos a comunidades guarani, onde idosos perdiam terras sagradas para mineradores disfarçados de ecoturistas. Hospedamo-nos em barracas flutuantes, o som de búzios ecoando como alertas ancestrais. Um cacique de 85 anos, seu Aritana, narrava. Eles prometem ouro verde. Levam nosso sangue terra. Quintino mapeava com drones aquáticos. Ondina testava águas por mercúrio de garimpo ilegal. Zulmira negociava com espíritos locais, aprendendo rituais pantaneiros. Teófilo mergulhava coletando sedimentos. Poluição liga a redes internacionais. Ismênia analisava mitos. O jaguar devora o fraco, sejam onças. Quirino acionava MPF federal. Invasões paralisadas, terras demarcadas. Vitória veio com uma dança ao luar, fogueiras crepitando, idosos cantando em Guarani. O ciclo pulsava, agora aquático e selvagem, como o Pantanal inundado em cheias renovadoras. Mas uma bifurcação surgiu, chamada de Brasília, convocação para a Comissão Parlamentar sobre Lei Antiabuso Global. Vó, o Planalto nos chama, disse Quintino, olhos como estrelas pantaneiras. Partimos. O Planalto Central seco contrastando com águas recentes, onde deputados ouviam minha voz ecoar em salões de mármore. Fraude não conhece fronteiras, nem a justiça deve. Propostas viraram emendas, leis em germinação. De volta, o Instituto florescia como IP no seco. Exposições itinerantes com arte de Ondina, apps de Quintino em escolas indígenas. Zulmira grávida. Um neto para carregar o axé. Teófilo construiu uma casa flutuante no Pantanal, como base remota. O telefone vibrou. Horizonte no Amazonas, com sussurros de selva densa chamando para batalhas em rios negros. Evoluindo para infinito, pensei. A espiral agora cósmica, tecida com galhos de mundos entrelaçados. No Amazonas, a floresta engolia a luz como segredos, levando-nos a Yanomami idosos enganados por garimpeiros, que prometiam minério sagrado. Acampamo-nos em malocas.
o ar úmido colando na pele como segunda camada. Uma xamã de 82 anos, Dona Yara, visionava. Espíritos alertam, ouro falso corrói a alma. Quintino usava satélites para mapear invasões. Ondina combatia doenças com ervas híbridas. Zulmira cantava canções indígenas aprendidas. Teófilo construía filtros de água. Ismênia viajava. Sonhos coletivos guiam. Ouçam os ancestrais. Quirino pressionava ONU. Sanções internacionais. Garimpos fechados. Vitória em ritual de pagelança. Fumaça subindo como preces atendidas. O fim não existe. A espiral continua, diversa como biomas brasileiros, imprevisível como chuvas tropicais.